Me chamo Juliana e minha trajetória inicial foi marcada por escolhas que me levaram por caminhos sombrios. Eu nunca concluí o ensino médio, abandonando os estudos quando estava no penúltimo ano. Essa decisão é uma das poucas coisas pelas quais sinto um profundo arrependimento. Aos 16 anos, experimentei substâncias ilícitas pela primeira vez e aos 20, cruzei pela primeira vez as grades de uma prisão. Infelizmente, esse não seria meu único encontro com a lei. Durante toda a minha segunda década de vida, fui presa inúmeras vezes, entrando e saindo de celas, como se fosse parte de um ciclo infinito. Contudo, algo mudou profundamente dentro de mim ao completar 30 anos, quando decidi que era hora de virar a página. Após sair do último programa de reabilitação em que estive, percebi que minha vida carecia de conexões verdadeiras. Não tinha amigos, nem sequer um lugar onde pudesse me sentir acolhida. Foi então que comecei a frequentar diferentes igrejas e comunidades religiosas na região onde morava, buscando algum propósito que desse sentido à minha existência. Foi durante essa busca incessante que conheci Isadora, uma mulher que parecia ser exatamente o tipo de pessoa que eu precisava encontrar naquele momento. Ela era uma figura central na congregação cristã que passei a frequentar, sempre presente nos eventos e atividades organizados pela comunidade. O que mais me chamou a atenção em Isadora foi que ela não se encaixava no estereótipo tradicional de uma senhora religiosa recatada e puritana. Pelo contrário, ela era vibrante, falava alto e usava roupas extravagantes que chamavam a atenção de todos. Na primeira vez que conversamos, ela me confessou que, no fundo, era uma pessoa cética em relação à fé, mas que amava a sensação de pertencimento que encontrava ali. Para ela, havia um amor genuíno entre os membros daquela igreja, algo que ela nunca havia experimentado em outro lugar. Era impressionante como todos admiravam Isadora. Líderes religiosos, voluntários e frequentadores da igreja a respeitavam profundamente, independentemente de suas convicções pessoais. Ela dedicava sua vida a ajudar os outros, distribuindo alimentos, roupas e, principalmente, seu tempo. Eu nunca soube de onde vinha o dinheiro que sustentava suas boas ações, mas ela sempre parecia ter recursos para compartilhar. No decorrer da minha jornada em busca de significado, Isadora se tornou uma figura essencial em minha vida. Sem hesitar, me aproximei dela e ela me acolheu sob suas asas protetoras. Tornei-me sua fiel companheira, auxiliando-a em todas as iniciativas que promovia na comunidade. Para mim, fazer parte da vida dela foi como uma oportunidade de redenção. Ninguém se importava com quem eu havia sido no passado. Eles apenas me aceitavam pelo que eu era no presente. Essa nova fase durou alguns anos, durante os quais Isadora deixou de ser apenas uma mentora para se tornar uma verdadeira amiga. Quando precisei de um lugar para ficar, ela me ofereceu um pequeno quarto anexo à sua casa. Passamos muito tempo juntas, começando nossos dias cedo, nos preparando e saindo para realizar diversas tarefas pela cidade. Ela pagava por tudo, e eu nunca questionei de onde vinham seus recursos, já que nunca a vi trabalhar ou mencionar sua fonte de renda. Certo dia, enquanto participávamos de um evento beneficente, notei algo incomum. Isadora não estava com seu habitual entusiasmo. Sempre tão cheia de energia e otimismo, naquele dia ela parecia distante, como se carregasse um peso invisível. Ao retornarmos para casa, perguntei se estava tudo bem e ela simplesmente respirou fundo e disse que sim. No entanto, algo em sua expressão me dizia que algo estava errado. Naquela noite, observei da janela do quarto que as luzes de sua casa estavam acesas e as cortinas permaneciam abertas. Preocupada com ela, talvez por conta da minha experiência em lidar com pessoas à beira de um colapso emocional, decidi dar uma olhada discreta lá dentro. Ao longo dos anos, aprendi a reconhecer certos sinais em pessoas que estão prestes a perder o controle.
Durante o tempo em que vivi próxima a Isadora, percebi nuances em sua personalidade que me faziam questionar quem ela realmente era. Havia momentos em que sua postura calorosa e amigável desaparecia, revelando uma frieza que me deixava intrigada. Será que todo aquele trabalho filantrópico era fruto de uma natureza altruísta ou apenas uma forma de compensar algo oculto? Eu não sabia, mas naquele dia específico, algo nela parecia especialmente fora do lugar. Depois de refletir por alguns instantes, decidi que precisava garantir que ela estivesse bem. Afinal, ela havia feito tanto por mim que senti que era meu dever cuidar dela também. Atravessei o pequeno jardim que separava meu quarto da casa principal e me aproximei da porta. Quando cheguei perto, ouvi gritos vindos de dentro. Não eram gritos de dor, mas de frustração intensa. Era Isadora, e ela parecia extremamente irritada. Me movi lentamente em direção à janela, tentando captar o que estava acontecendo sem ser vista. Admito que me aproximei mais do que deveria, mas minha curiosidade era maior do que qualquer precaução. Ela parecia estar ao telefone. Seu tom era furioso, algo que eu nunca havia testemunhado antes. Ela soltava uma série de ofensas e frases carregadas de ódio que me deixaram pasma. Até então, Isadora sempre havia sido uma pessoa controlada e calma. Mas agora ela andava de um lado para o outro, claramente envolvida em uma discussão acalorada. "Não me interessa o que você pensa", ela dizia. "Vou arrumar outra pessoa que possa resolver isso, porque não vou continuar lidando com essa situação absurda dia após dia. Estou cansada dessa farsa ridícula. Juro que estou prestes a mandar todos para o inferno. Resolva isso logo, para que eu possa sair desse pesadelo e voltar para minha vida", foi o que ela disse. Naquele momento eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas o que ouvi não era nada tranquilizador. De repente, Isadora desligou o telefone com violência e o arremessou contra a parede. Antes que eu pudesse me afastar, ela se virou e me flagrou espiando pela janela. Tentei fugir, mas já era tarde demais. Me abaixei atrás da casa, esperando que ela não abrisse a porta e me visse. Mas como era de se esperar, minha tentativa de fuga foi em vão. A porta da frente se abriu e eu a ouvi gritando meu nome. Levantei-me, tomada por uma mistura de vergonha e medo por ter sido pega bisbilhotando, e tentei me desculpar. Uma parte de mim acreditava que tudo ficaria bem, já que Isadora sempre havia sido gentil comigo. Mas eu estava terrivelmente enganada. Aquela mulher, que sempre parecia tão bondosa, agora exibia uma expressão de raiva que me fez tremer. Em um gesto rápido, ela agarrou minha blusa e me empurrou contra a parede com uma força assustadora. Começou a gritar na minha cara de uma maneira que eu nunca havia visto antes. Sua saliva respingava em meu rosto, enquanto ela gritava: "Depois de tudo que fiz por você, aqui está você, metendo o nariz onde não foi chamada." Eu estava muda, sem saber o que dizer. Queria explicar que estava ali apenas preocupada com ela, mas as palavras não saíam. Em um acesso de fúria, ela me jogou no chão e continuou gritando: "Você tentou roubar meu dinheiro?" Tentei me defender, insistindo que não fazia ideia do que ela estava falando, mas quando tentei me levantar, ela me empurrou de volta ao chão e me chutou no rosto, ordenando que eu ficasse ali. Sem mais explicações, ela voltou para dentro de casa e bateu a porta com força. O chute foi tão violento que fiquei atordoada, vendo estrelas dançarem diante dos meus olhos. Quando finalmente recuperei a visão, olhei novamente pela janela. Agora, Isadora estava remexendo em um baú em seu quarto. Parecia estar puxando algo pesado, embora eu não conseguisse identificar exatamente o que era. Algo definitivamente estava errado, e eu já começava a me preocupar seriamente. Corri de volta para o quarto, peguei algumas coisas pessoais e fugi para a floresta próxima à propriedade. De lá, observei Isadora rondando a casa.
Em determinado momento, ela começou a bater na porta do quarto, gritando meu nome e exigindo que eu saísse do meu esconderijo. Suas palavras eram carregadas de insultos que eu jamais imaginei ouvir dela. Percebi que ela estava segurando algo, mas não consegui ver com clareza o que era. Era algo longo e fino que ela usava para tentar arrombar a porta, enquanto eu me movia silenciosamente pela mata. Finalmente, alcancei a estrada e corri o mais rápido que pude, tentando me afastar ao máximo. Olhava para trás a cada poucos minutos, mas não a vi me perseguindo. Quando cheguei a uma loja de conveniência próxima, pedi ao dono que chamasse a polícia, já que eu não tinha celular. Quando os oficiais chegaram, contei tudo o que havia acontecido, embora não soubesse se poderiam fazer algo. Achei que, dado o ataque que sofri e a perseguição subsequente, eu estava em perigo. Um dos policiais foi até a casa de Isadora e pouco depois soube que ela havia sido presa. Naquele momento, não entendi o motivo, mas logo descobri uma verdade chocante. Isadora não era seu verdadeiro nome. Ela era uma pessoa que as autoridades procuravam havia anos, escondendo-se à vista de todos. Na realidade, ela era uma integrante de alto escalão de uma organização criminosa internacional, responsável por coordenar operações clandestinas na cidade onde vivíamos. Embora eu não soubesse dos detalhes, a notícia causou um enorme impacto na igreja e na pequena comunidade onde residíamos. Pessoalmente, eu mal conseguia acreditar que havia passado anos ao lado dessa mulher, sem perceber que ela guardava segredos tão sombrios ou que possuía um lado tão violento. Essa experiência me ensinou uma lição valiosa. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós são aquelas que carregam os segredos mais obscuros. Meu nome é Bianca, mas todos me chamam de Bia. Preciso compartilhar uma experiência que marcou minha vida para sempre. Algo que aconteceu em um lugar que deveria ser apenas mais uma parada em uma viagem entre amigos. Tudo começou com minhas companheiras do colégio, Beatriz, Sofia e Mariana. A verdade é que Beatriz sempre nutriu uma certa mágoa em relação a mim, pois durante nossa adolescência eu acabei ficando com um rapaz por quem ela era apaixonada. Contudo, o tempo curou as feridas e nós nos reconciliamos após a formatura na faculdade. Anos depois, decidimos realizar uma aventura juntas, explorando diferentes cantos dos Estados Unidos. Cada destino era escolhido com cuidado, mas também com a intenção de manter os custos baixos, já que algumas de nós enfrentavam dificuldades financeiras. Nossa próxima parada seria em Minnesota, uma região cercada por florestas e paisagens exuberantes. Procurávamos algo acessível, mesmo que isso significasse ignorar alertas ou avaliações negativas sobre determinados lugares. Após horas navegando pela internet, encontramos um albergue que parecia perfeito para o nosso orçamento. Localizado no coração de uma floresta densa, o local não tinha nenhuma avaliação disponível, o que nos deixou desconfiadas. No entanto, o preço era irresistível e decidimos arriscar. Reservamos 2 acomodações sem muitas expectativas, torcendo para que tudo corresse bem. O albergue se chamava Casa das Sombras e possuía uma peculiaridade intrigante: aceitava apenas mulheres. Embora isso nos parecesse estranho, as imagens do lugar eram convidativas, mostrando quartos limpos e aconchegantes. Na manhã seguinte, fizemos nossas malas e partimos no carro de Beatriz. Após 11 longas horas de estrada, chegamos à entrada da floresta. Decidimos deixar o veículo ali e seguir a pé por uma trilha estreita que levava ao albergue. Inicialmente, estávamos empolgadas, cantando músicas antigas e admirando a beleza natural ao nosso redor. No entanto, conforme o sol começava a se esconder atrás das árvores e a escuridão tomava conta, uma sensação desconfortável começou a crescer dentro de mim. Minhas amigas pareciam alheias ao meu nervosismo, mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado.
Quando finalmente avistamos o albergue, nossa animação desapareceu instantaneamente. O prédio contrastava drasticamente com as fotos online. A pintura, outrora vibrante, estava coberta por uma camada de mofo cinza esverdeado, e o letreiro de neon sobre a entrada estava incompleto, faltando algumas letras. Parecia abandonado, como se carregasse segredos sombrios entre suas paredes deterioradas. Sofia e eu trocamos olhares preocupados, mas Beatriz insistiu para que seguíssemos em frente. "Vamos lá, meninas, não podemos desistir agora", ela disse, tentando nos encorajar. Concordamos relutantemente e entramos. Na recepção, fomos recepcionadas por um homem que parecia saído de um pesadelo. Sua pele era pálida e marcada por manchas escuras, e seu corpo magro lembrava um esqueleto. Uma barba grisalha e desgrenhada caía sobre seu rosto, e seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. Ele sorriu ao nos ver, revelando dentes tortos e amarelados. Quando nos aproximamos, ele falou com uma voz distorcida e rouca. "Ah, então vocês devem ser as hóspedes. Bem-vindas." Sua presença me causou arrepios, mas tentei disfarçar meu desconforto. Ele entregou as chaves dos quartos e voltou a se recostar em sua cadeira, observando-nos com um olhar fixo que me fez querer sair correndo dali. Subimos as escadas rapidamente, dividindo-nos entre 2 quartos. Sofia e eu ficamos no primeiro andar, enquanto Beatriz e Mariana ocuparam o segundo. Para minha surpresa, os cômodos eram limpos e organizados, embora um cheiro forte de produtos de limpeza dominasse o ambiente. Apesar disso, minha inquietação persistia. Sofia estava distraída com seu celular, reclamando da falta de internet. Eu me sentei na beirada da cama e murmurei: "Você não achou aquele homem estranho?" Ela balançou a cabeça despreocupada. "Relaxa, Bia. Ele é só um velho excêntrico." Tentei me convencer de que estava exagerando, mas não consegui relaxar. Enquanto Sofia dormia profundamente, eu permaneci acordada, encarando o teto e tentando afastar pensamentos ruins. Foi então que ouvi passos suaves se aproximando do quarto. O som parou logo atrás da porta, que se abriu lentamente. Uma figura encapuzada entrou, movendo-se como uma sombra. Antes que eu pudesse reagir, ela sacou uma faca enorme e atacou Sofia. Gritei desesperadamente enquanto o sangue se espalhava pelo quarto. Paralisada pelo terror, percebi que precisava fugir. Corri para fora do quarto, descendo as escadas apressadamente. No corredor, deparei-me com o corpo sem vida do homem da recepção, jogado no chão como se fosse lixo. Meu coração disparou ainda mais quando percebi que alguém mais estava no controle daquela situação. Subi correndo até o quarto de Beatriz e Mariana, mas ao abrir a porta, meu mundo desmoronou. Mariana estava deitada na cama, desmembrada, e não havia sinal de Beatriz. Sabia que precisava escapar dali o quanto antes. Desci as escadas novamente e corri em direção ao carro, rezando para que ele estivesse aberto. Quando finalmente o alcancei, lembrei-me de que não tinha as chaves. Em pânico, quebrei uma janela e entrei, procurando algo que pudesse me ajudar. Encontrei uma chave de fenda no porta-luvas, liguei para a polícia e me escondi. Enquanto esperava pela polícia, ouvi uma voz familiar me chamar. "Bia, onde você está?" Era Beatriz. Por um momento senti alívio, mas quando a vi emergir das sombras, meu sangue gelou. Ela vestia um moletom preto e segurava a mesma faca ensanguentada que havia sido usada contra minhas amigas. Seu olhar estava frio, quase irreconhecível. "Por que você fez isso?" gritei, incrédula. Ela respondeu com uma risada amarga. "Eles gostavam de você, Bia. Você roubou meu namorado." Achou mesmo que eu iria perdoar ou esquecer isso? Antes que ela pudesse me pegar, a polícia chegou e atirou, neutralizando-a. Após o incidente, fui considerada inocente e recebi apoio psicológico para lidar com o trauma. Beatriz não sobreviveu aos ferimentos, e eu fiquei como a única sobrevivente daquela noite terrível.
Desde então, luto para reconstruir minha confiança nas pessoas e superar os pesadelos que ainda me assombram. Espero um dia ser capaz de formar novas amizades, mas a cicatriz deixada por essa experiência continua viva dentro de mim. Sinto-me um pouco perdido ao tentar colocar tudo isso no papel. As palavras parecem escapar de mim, como se fossem fumaça entre os dedos. Preciso desabafar, talvez até buscar algum conselho. Deixe-me começar explicando minha situação. Vivo atualmente com minha companheira, alguém por quem nutro um amor profundo e inabalável. No entanto, algo dentro dela parece ter mudado nos últimos tempos. Estamos juntos há quase uma década, desde os dias finais do colégio, e tudo sempre foi perfeito, até agora. O problema é que as pessoas podem achar que estou exagerando, e meus amigos sempre dizem coisas como: talvez ela esteja distraída com outra pessoa, ou quem sabe ela já não sente mais o mesmo por você. Mas eu sei que não é nada disso. Ela está diferente, como se carregasse um peso invisível, algo sombrio que está alterando nossa conexão. Vou voltar ao início para explicar melhor. Há poucos dias, cheguei mais cedo do trabalho, algo que acontece com certa frequência, já que meu horário é irregular. Ao entrar em casa, percebi que ela estava no banho e não havia notado minha chegada. Contudo, enquanto me aproximava do banheiro, ouvi sons estranhos vindo de lá. Pareciam grunhidos, misturados com palavras carregadas de frustração e raiva. Era como se ela estivesse desabafando de maneira intensa, quase desesperada. Bati na porta, preocupado, e os sons cessaram abruptamente. Demorou alguns instantes até que ela respondesse com uma voz hesitante, dizendo que estava tudo bem. Quando finalmente saiu do banho, notei que seu semblante estava abatido, como se carregasse uma carga pesada. Tentei conversar, perguntando se havia algo errado, mas ela apenas pediu que eu não insistisse. Decidi dar-lhe espaço, pensando que talvez precisasse de um tempo sozinha. Isso me surpreendeu, pois nunca a vi agir assim antes. Conheço essa mulher há quase 2 décadas. Éramos melhores amigos antes de nos tornarmos um casal e nunca a vi tão distante. No dia seguinte, acordei cedo para me preparar para o trabalho. Enquanto tomava banho, algo chamou minha atenção na prateleira onde guardamos nossos produtos de higiene. Havia marcas estranhas, como resíduos secos de algo avermelhado. Peguei o sabonete e percebi um anel preso nele, como se tivesse sido colocado de propósito. Fiquei desconfortável e comecei a observar mais atentamente. Também notei manchas nas fendas do box do chuveiro. Não estava assustado, mas aquilo era, no mínimo, estranho. Certa noite, ao retornar para casa, deparei-me com uma visita inesperada. Uma mulher chamada Camila, amiga dela. Sempre achei Camila estranha. Nunca soube exatamente onde elas se conheceram. Talvez no emprego ou em algum outro lugar. Ela tinha o hábito de falar incessantemente sobre suas aventuras juvenis, histórias de quando era mais jovem e vivia em busca de emoções fortes. Pelo que pude deduzir, Camila deve estar na casa dos 30 anos. Quando entrei, percebi que ela e minha parceira estavam agindo de forma suspeita. Havia um laptop aberto sobre a mesa da cozinha e, ao me aproximar, ambas se viraram rapidamente, como se tentassem esconder algo. A tensão no ar era palpável e um alerta silencioso começou a soar dentro de mim. Algo estava errado, mas eu não conseguia identificar o quê. Era como se uma nuvem sombria pairasse sobre nossa casa, obscurecendo algo que eu não podia ver. Sabia que havia algo de errado. Dava para sentir isso no olhar dela. Em vez de pressioná-la, optei por recuar. Fui para o quarto, fechando a porta, enquanto trocava de roupa. Dali, ouvi Camila sussurrando com minha companheira. Seu tom de voz era tenso, quase ansioso. De repente, ouvi o som de uma porta batendo, e ao sair do quarto, vi Camila saindo apressadamente, como se fugisse de algo. Minha parceira, normalmente tão vibrante e cheia de energia, parecia outra pessoa.
Estava pálida, com olhos cansados, como se não dormisse há dias. Era evidente que ela estava escondendo algo. Eu sabia que não era infidelidade. Isso não fazia parte de sua personalidade. Mas, movido pela curiosidade, decidi investigar. Abri o laptop que havia ficado sobre a mesa e encontrei o histórico de navegação. Entre os sites visitados recentemente, havia páginas sobre armamentos, algo que sempre foi contra seus princípios. Continuei explorando e descobri artigos sobre pessoas desaparecidas e endereços misteriosos. Era como se estivesse lendo um roteiro de suspense. Com o passar dos dias, observei que ela estava se afastando cada vez mais. A mulher alegre e extrovertida que eu conhecia estava se transformando em uma sombra de si mesma. Não havia mais risos, nem aquele calor que costumava emanar dela. Além disso, notei outros sinais estranhos. Seus sapatos estavam constantemente cobertos de lama. Seu celular permanecia desligado por longos períodos. A última vez que vi Camila, algo ainda mais bizarro aconteceu. Cheguei em casa e encontrei o carro dela estacionado na frente, com as luzes acesas e várias malas espalhadas pelo ambiente. Entrei e a vi na sala, com uma expressão irritada. Ela me lançou um olhar rápido antes de sair apressada. Quando me virei, vi minha parceira sentada no sofá, com uma palidez assustadora. Perguntei novamente se ela estava bem, e ela simplesmente murmurou que sim, que tudo ficaria bem. Camila foi embora, e desde então minha mente não para de girar. Cada vez que tento entender o que está acontecendo, fico ainda mais confuso. Já se passaram vários dias desde a visita dela, e minha parceira praticamente não sai mais de casa. Seus momentos de privacidade se transformaram em dias inteiros de isolamento. No início, cheguei a pensar que talvez houvesse algo romântico entre elas, mas ao questioná-la, ela reagiu com fúria, ordenando que eu parasse de bisbilhotar. Seus olhos, outrora tão brilhantes e cheios de vida, agora são estranhos para mim. Não sei o que está acontecendo, mas é como se ela estivesse presa em uma prisão mental, perdida em pensamentos que não consigo alcançar. Estou desesperado por respostas. Já tentei de tudo, mas a sensação de que ela fez algo terrível não me abandona. Isso me assombra dia e noite. Só desejo que ela volte a ser quem era, que o peso que carrega desapareça. Meus piores medos são apenas reflexos da minha própria angústia, ecoando em um silêncio que parece interminável. Desde criança, sempre senti um desconforto peculiar ao pensar em esconderijos. Há momentos na vida que ficam gravados na memória como cicatrizes invisíveis, e essa história é uma delas. Tudo aconteceu quando eu tinha completado 9 anos, durante um verão inesquecível. Naquela época, eu estava passando alguns dias na casa de um amigo próximo, a quem chamarei de Gabriel. Estávamos relaxando no sofá, assistindo a um programa qualquer na televisão, quando Gabriel teve uma ideia repentina. "Vamos brincar de caça ao tesouro humano", ele sugeriu, com os olhos brilhando de entusiasmo. Era uma das minhas brincadeiras preferidas, especialmente porque os pais dele estavam viajando, deixando o lugar inteiramente à nossa disposição. Isso significava que havia uma infinidade de espaços secretos para explorar. Quando Gabriel começou a contar em voz alta, corri escada acima, buscando o esconderijo perfeito. Meu olhar logo pousou sobre uma pequena porta no teto do corredor, com uma corda pendurada em vez de uma escada convencional. Puxei-a com toda a força que meus braços infantis permitiam, revelando um sótão estreito e empoeirado. Com dificuldade, arrastei-me para dentro, fechando a entrada atrás de mim com o pé, já que não havia espaço suficiente para me virar. Fiquei ali, imóvel, aguardando pacientemente enquanto ouvia os sons distantes do andar inferior. Cerca de 15 minutos se passaram, até que um estrondo ecoou pela casa. "Gabriel!" chamei, esperançosa de que ele respondesse. Mas o silêncio foi minha única resposta.
Talvez ele estivesse tentando me enganar, fazendo barulho para que eu traísse minha posição. Funcionou, pois logo ouvi passos apressados subindo as escadas. No entanto, algo me incomodava. Será que meu amigo realmente arriscaria danificar algo em sua própria casa só para vencer o jogo? Minha dúvida foi respondida quando a porta do sótão se abriu lentamente, derramando um feixe de luz no ambiente escuro. Para minha surpresa, não era Gabriel quem estava ali. Um homem desconhecido, com uma aparência assustadora, apareceu. Seus olhos pareciam duas brasas ardentes, e seu cabelo desgrenhado caía sobre o rosto como uma cortina suja. Sua barba, emaranhada e irregular, estava manchada com algo que parecia sangue seco. Ele cheirava a algo rançoso, como se não tomasse banho há semanas. Foi então que percebi. Aquele som que ouvi antes não fazia parte do jogo. Alguém havia invadido a casa. O medo tomou conta de mim como uma onda gelada. Estar presa naquele espaço apertado, observada por um estranho, era muito mais aterrorizante do que qualquer brincadeira infantil. Minha mente, normalmente rápida, parecia congelada diante da ameaça. Eu mal conseguia respirar enquanto encarava aquele rosto assustador. Ele também pareceu surpreso ao me encontrar ali, uma garotinha de pijama encolhida em um canto tão improvável. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Minha boca estava entreaberta, mas nenhum som saía. Meus pés descalços estavam a poucos centímetros do rosto do intruso, e sua respiração pesada e nauseante me atingia como uma muralha de horror. Depois de um silêncio interminável, ele finalmente sorriu, mas não era um sorriso comum. Era uma expressão retorcida, quase demoníaca, como se ele estivesse satisfeito por ter encontrado uma nova presa. Seus dentes amarelados e manchados de vermelho pareciam pertencer a uma criatura saída de um pesadelo. Antes que eu pudesse reagir, ele se inclinou em minha direção, abrindo a boca como um predador prestes a devorar sua vítima. Gritei com todas as forças, recuando o máximo que o espaço permitia. Ele tentou me morder, errando por pouco, mas não desistiu. Continuou avançando como se estivesse determinado a me alcançar. Não havia para onde fugir. Mesmo que ele não conseguisse entrar completamente no sótão, minhas pernas estavam ao alcance de suas mandíbulas famintas. Chorando descontroladamente, eu o observei tentando me atacar repetidamente. Cada movimento seu era um golpe direto no meu coração. A situação era desesperadora. A única saída era pela porta pela qual eu havia entrado, mas o homem bloqueava o caminho. Eu estava encurralada, incapaz de sequer me levantar. Tudo o que podia fazer era balançar a cabeça e tentar afastar seus ataques com chutes fracos. Mas eu estava paralisada pelo medo, com medo de que qualquer reação mais agressiva pudesse enfurecê-lo ainda mais. Não havia nada ao meu redor que pudesse usar como arma. Eu estava completamente indefesa. Os minutos pareceram se arrastar como horas, até que finalmente ouvi sirenes ao longe. Passos pesados subiram as escadas, e 3 policiais irromperam no cenário, derrubando o homem no chão. Um quarto oficial me ajudou a sair do sótão, conduzindo-me para fora da casa, onde Gabriel já estava esperando, ileso. Mais tarde, descobrimos que ele havia ouvido o som de vidro quebrando e visto o intruso entrar pela janela. Esperto e corajoso, Gabriel se escondeu atrás do balcão da cozinha e ligou para a polícia usando o telefone fixo da casa. Quando o homem subiu para o sótão, Gabriel sabia que eu estava em perigo, mas sua rapidez salvou nossas vidas. Hoje, sei que o invasor era um amigo do pai de Gabriel. Ele foi preso e provavelmente permanecerá atrás das grades por muito tempo. No entanto, aquela sensação de vulnerabilidade nunca me abandonou. Ficar confinada naquele espaço minúsculo, enfrentando um verdadeiro monstro, foi uma experiência que moldou minha infância de maneira indelével. Mesmo agora, décadas depois, ainda sinto dificuldade em me sentir confortável em lugares apertados. A memória daquele dia permanece viva, como um lembrete constante de que o mundo pode ser tanto maravilhoso quanto assustador,
e que às vezes o limite entre os dois é tênue demais. Acordar naquela manhã foi como emergir de um oceano de pesadelos. Meu corpo estava molhado de suor e minha mente ainda tentava escapar das sombras que me assombravam enquanto dormia. Olhei para a janela, lado da cama, e percebi que o sol mal havia começado sua jornada pelo céu. Com uma careta, puxei o cobertor sobre a cabeça, tentando enganar meu cérebro para que ele voltasse ao mundo dos sonhos. Mas sabia que não adiantaria. Meus pensamentos já tinham sido capturados por uma memória que insistia em me perseguir. Aquela aventura insensata que arruinou um verão inteiro. A história começou com uma garota chamada Luna, minha prima distante. Ela era o tipo de pessoa que parecia atrair problemas, como abelhas atraem mel. Em um momento de desespero, ela pegou dinheiro emprestado de um vizinho para comprar algo extravagante, algo que nem sequer conseguia pagar. Quando as coisas saíram do controle, ela veio até mim, implorando por ajuda. No início, hesitei. Minha mãe sempre me alertou para manter distância de Luna, pois sua presença parecia ser sinônimo de confusão. Mas a ideia de ganhar algum dinheiro extra falou mais alto. Luna prometeu me dar uma pequena parte do lucro, e eu aceitei, decidindo esconder tudo isso de minha mãe para evitar preocupações. No dia combinado, Luna me buscou antes do amanhecer. Perguntei a ela sobre o trabalho, mas ela apenas sorriu misteriosamente e disse que seria uma surpresa. Quando chegamos ao destino, fiquei boquiaberto. Era uma mansão colossal, com arquitetura imponente e detalhes que pareciam saídos de um conto gótico. No entanto, quando vi o símbolo gravado na porta, um semicírculo invertido com uma lâmina cruzando seu centro, senti um calafrio percorrer minha espinha. "O que estamos fazendo aqui?" perguntei, tentando disfarçar o nervosismo. Luna respondeu casualmente que tinha sido contratada para cuidar das crianças. Ri, meio sem jeito. "Desde quando consegue fazer isso?" Ela ignorou minha piada e tocou a campainha. Para minha surpresa, a porta se abriu sozinha, como se estivesse nos convidando a entrar. Naquele instante, desejei ter ouvido os conselhos de minha mãe. Mas já era tarde demais. Eu estava dentro e não havia volta. Enquanto caminhávamos pelos corredores silenciosos, perguntei a Luna como ela havia conseguido aquele emprego. "Prefiro não falar sobre isso agora", ela respondeu, evasiva. Rezei baixinho para que tudo desse certo, mas algo no ar parecia errado. O lugar era opressivo, como se cada parede guardasse segredos obscuros. Logo descobrimos que não havia crianças para cuidar, mas sim um cachorro. A governanta havia deixado um bilhete explicando que precisava se ausentar e que deveríamos procurar o animal. Ela também mencionou algo perturbador. Estávamos terminantemente proibidos de entrar no porão. Sem pensar muito nisso, começamos nossa busca pela casa. Passamos por salas luxuosas, cozinha impecável e varandas amplas. Mas o cachorro parecia ter desaparecido. Após quase 30 minutos, Luna sugeriu algo que fez meu coração paralisar. "E se ele estiver no porão?" Tentei argumentar, lembrando-a do aviso, mas Luna estava determinada. Relutante, a segui até a porta do subsolo. Era pesada, feita de ferro polido e exigiu toda a nossa força para ser aberta. Quando finalmente conseguimos, o que encontramos lá dentro nos deixou paralisados. O cômodo estava banhado em um tom carmesim profundo, como se as paredes tivessem sido pintadas com sangue fresco. O cheiro era nauseante, uma mistura de metal enferrujado e decomposição. No centro do ambiente havia uma gaiola cheia de ossos humanos e ao lado dela um cachorro monstruoso. Ele era enorme, com presas afiadas, olhos brilhantes como brasas e uma língua que parecia prestes a rasgar sua própria boca. Senti meu estômago revirar e vomitei ali mesmo. Luna, em um impulso insensato, tentou se aproximar do animal. Gritei para detê-la, mas foi em vão. Corri até ela e a puxei para trás,
mas o cachorro reagiu com uma fúria ensurdecedora. Ele saltou em nossa direção e só por pouco não arrancou a mão de Luna. Chutei o animal com toda a minha força, acertando seu focinho, e conseguimos escapar dali. Fechei a porta atrás de nós, trêmulo, enquanto Luna segurava sua mão ferida, que sangrava abundantemente. Encontrei um kit de primeiros socorros e fiz o possível para limpar o ferimento. Mas algo me dizia que aquilo não era apenas um arranhão qualquer. Quando a governanta retornou, 2 horas depois, fomos rapidamente dispensados com o pagamento prometido. Luna usou o dinheiro para quitar sua dívida e, por um breve momento, achei que tudo havia voltado ao normal. Mas 2 semanas depois, algo terrível aconteceu. A mão de Luna começou a mudar de cor, ficando azul como o céu em um dia claro. Os médicos descobriram que a mordida do cachorro havia transmitido uma bactéria rara, encontrada apenas em cadáveres em decomposição. Não havia cura, e Luna sucumbiu à infecção pouco tempo depois. Até hoje, quando o silêncio da noite me envolve, sou assombrado pelas imagens daquela mansão, do cachorro infernal e das paredes manchadas de sangue. A culpa pesa em meu peito como uma pedra, e sei que nunca serei capaz de esquecer o que aconteceu. Aquela aventura não foi apenas uma escolha ruim. Foi um lembrete cruel de que algumas portas jamais deveriam ser abertas. Naquela noite, ao cruzar a porta de casa, deparei-me com uma cena que me trouxe imensa alegria. 3 dos meus amigos mais próximos, Lucas, Gabriel e Sofia, estavam sentados em torno da mesa, envolvidos em uma partida animada de um jogo de tabuleiro. Risadas ecoavam pelo ambiente e o clima era de pura descontração. Era maravilhoso estar com eles novamente, compartilhando momentos tão genuínos de felicidade. Naquele instante, nenhum de nós fazia ideia do que o destino reservava para aquela noite. Decidimos dar uma pausa nos jogos para brincar de esconde-esconde dentro de casa. Contudo, nossos anfitriões, os pais, que eram amigos inseparáveis desde a universidade e sempre organizavam essas escapadas, interromperam nossa diversão, dizendo que estávamos fazendo muito barulho. Sugestionaram que levássemos a brincadeira para fora. Confesso que fiquei um pouco frustrado na hora, mas hoje compreendo que buscavam apenas um pouco de tranquilidade. Assim, saímos correndo pela porta, empolgados para continuar a brincadeira. No entanto, ao olhar ao redor, percebemos que não havia muitos lugares adequados para nos esconder. Então, numa decisão impulsiva, resolvemos explorar a floresta próxima à propriedade. Caminhamos por cerca de 15 minutos até encontrar uma área repleta de possibilidades para esconderijos. Cansados, sentamo-nos no chão para recuperar o fôlego. Foi quando Gabriel começou a contar uma história sobre uma criatura alta, sem rosto e com tentáculos nas costas. Ele descreveu o ser com detalhes assustadores, como se fosse algo retirado de um pesadelo. Eu nunca tinha ouvido falar do tal Slenderman, então aquelas palavras me deixaram profundamente apreensivo. Lucas também parecia nervoso, mas Sofia permaneceu impassível, o que me surpreendeu. Sua calma diante de algo tão sombrio despertou em mim uma estranha admiração. Depois dessa narrativa arrepiante, voltamos à brincadeira, rindo tanto que o medo inicial foi dissipado. Após alguns instantes, retomamos o esconde-esconde. Gabriel começou a contar enquanto os outros procuravam seus esconderijos. Vi Lucas se abaixar atrás de um arbusto, mas Sofia desapareceu completamente. Decidi subir em uma árvore para me esconder entre seus galhos, longe da vista de Gabriel. Enquanto aguardava ali, ouvi sua contagem cessar e seus passos silenciosos começarem a ecoar. Passaram-se alguns minutos e então ouvi gritos vindos de um arbusto. Eles duraram pouco tempo e imaginei que Lucas tivesse sido encontrado por Gabriel, soltando aquele grito de susto típico de quem foi descoberto.
Esperei pacientemente por cerca de 10 minutos, mas o silêncio que se seguiu me deixou inquieto. Resolvi investigar. Desci cuidadosamente da árvore e caminhei em direção ao arbusto onde Lucas estava escondido. Para minha surpresa, não encontrei nem Gabriel, nem Sofia. Mas algo me chamou a atenção. Ao redor do arbusto havia um líquido vermelho. Será sangue? Pensei, sentindo um frio percorrer minha espinha. Aproximei-me cautelosamente, mas antes que pudesse chegar mais perto, vi Gabriel se aproximando do local. Ele parecia estranhamente tranquilo, como se nada estivesse errado. Então, ele começou a murmurar algo para alguém que eu não conseguia ver. Escutei-o perguntar: "Você já o encontrou?" Sua voz soava tensa. E fiquei ainda mais alarmado ao ouvir uma resposta sussurrada, embora as palavras fossem indistintas. Gabriel parecia angustiado e disse: "Ele não pode estar longe. Vamos encontrá-lo." Eu sabia que estavam falando de Sofia. Queria correr, mas algo me manteve paralisado, observando tudo de longe. Gabriel sorria de maneira perturbadora, como se estivesse sob algum tipo de fascínio. Então, ele olhou para o arbusto novamente. Quando segui seu olhar, meu coração paralisou. Dentro do arbusto havia o corpo de um corpo. Não consegui processar aquilo de imediato. O peso do que estava acontecendo caiu sobre mim como uma pedra e senti um nó no estômago impossível de ignorar. Toda a leveza da brincadeira evaporou, substituída por uma sensação opressiva de horror. Movido pela curiosidade e pelo medo, aproximei-me ainda mais, tentando entender o que estava vendo. Mas ao focar melhor, percebi algo que me fez perder o ar. Aquele corpo era Lucas. Seu rosto estava irreconhecível. Minhas pernas fraquejaram e precisei me controlar para não gritar. Sabia que precisava ficar quieto. Então, ouvi Gabriel falando baixinho. 2 sacrifícios são necessários. Eu já fiz o meu. Agora é sua vez. Você precisa fazer isso. Ele parecia falar com alguém invisível. Meu instinto de sobrevivência acionou todos os alarmes. Esperei até que Gabriel se afastasse e, com extremo cuidado, desci da árvore. Assim que toquei o solo, uma dor lancinante atravessou minha cabeça, fazendo-me cambalear. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, outro golpe atingiu meu rosto. Ouvi o som nauseante do meu nariz quebrando e a dor foi avassaladora. Abri os olhos e, para minha surpresa, vi Sofia. Ela estava chorando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas segurava uma pedra enorme em suas mãos. Antes que ela pudesse me atacar novamente, ouvimos gritos distantes. Eram os pais, que provavelmente tinham escutado os sons da tragédia. Sofia largou a pedra e desabou em prantos. Gabriel apareceu furioso e sussurrou: "Termine o que começou. Você não quer que nosso Salvador fique conosco?" Mas Sofia balançou a cabeça, negando-se a continuar. Gabriel, tomado pela raiva, pegou a pedra e desferiu mais golpes contra mim. Tudo ficou escuro. Quando recuperei a consciência, estava em um hospital. Meus pais conversavam com o médico, que informava que a cirurgia havia sido bem-sucedida. Ao me verem acordado, meu pai me abraçou, chorando em silêncio, enquanto minha mãe sorria, mas também derramava lágrimas. Perguntei o que havia acontecido e eles explicaram que Gabriel e Sofia tinham sido consumidos por histórias de terror online, participando de um desafio macabro que os levou a planejar sacrificar Lucas e eu a uma entidade fictícia. Sofia, no último momento, decidiu me salvar, mas Lucas não teve a mesma sorte. Ambos foram presos e o tribunal os julgou como adultos pelo assassinato e pela tentativa de homicídio contra mim. Espero, de coração, que Gabriel enfrente as consequências de seus atos pelo resto de sua vida.